Oi, nessa live eu vou falar sobre o coração incircunciso que foi citado pelo próprio Deus no livro de Ezequiel. Então, começando aqui, tá lá em Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 6, diz assim: Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Aqui, Deus, ele tá passando as ordenanças aqui pro profeta, fala pro povo, né? E eu queria falar um pouco sobre o coração incircunciso. A circuncisão carnal, que Deus também fala, foi um, um, uma forma de um pacto que Deus fez, né, com Abraão, que representa a purificação, né? A circuncisão, ela é como se fosse uma cirurgia, né? Um procedimento que corta a pele que fica no órgão masculino, corta a pele para facilitar a purificação, a higienização. E aqui Deus ele fala que ele não quer o uso de coração incircunciso. Então a gente vê que Deus trazendo para a parte da alma, né, a parte espiritual, que ele também vê o espírito da gente, né, não só aquelas coisas que tá externa, né, mas aquelas coisas que Deus ele pode ver o nosso coração, também algumas atitudes nossas manifestam o que tem dentro dos nossos corações. A pessoa de coração incircunciso, a gente pode dizer que é aquela pessoa que tem um coração muito orgulhoso, porque o orgulho ele é uma coisa que impede, o orgulho ele impede da pessoa aceitar uma correção, aceitar a palavra, né? Então, através dessa palavra, eu quero deixar aqui uma meditação, né, para todos nós, para mim, para quem for ouvir esse vídeo, que se a gente tiver um coração incircunciso, um coração que tem algo que está impedindo de que a gente venha aceitar uma palavra de repreensão, aceitar uma correção, aceitar que a gente errou, que a gente erra, que a gente é pecador. Então a gente vai estar tendo um coração incircunciso diante de Deus, um coração orgulhoso. E isso a gente vê que tem uma consequência muito grave que Deus falou, que faz invalidar o concerto dele com a gente, né? Tem muitas pessoas que citam versículo, de tanto ouvir, né? A pessoa repete, vai falando aquilo, porém, às vezes a atitude dela, né? Esse coração incircunciso fez o concerto invalidar, né? A gente tem as coisas de Deus, né? As promessas, todos os benefícios tá disponível para quando a gente está com o coração limpo diante de Deus, um coração circuncidado, né? Que no caso, se for parar para observar, um coração circuncidado, um coração que é o oposto do circuncidado, ele é um coração que é possível trabalhar com uma purificação, com a limpeza, é mais fácil limpar, né? A circuncisão não quer dizer que a pessoa vai ser sempre certa, que ela vai estar sempre praticando, porque ela não vai tropeçar, que ela não vai
uma hora ou outra deslizar, mas a pessoa que tem um coração circuncidado, né, tirou a circuncisão física, arranca a pele, que dificulta a limpeza do órgão genital, né, do homem. A incircuncisão no coração é um bloqueio que a pessoa tem, alguma camada, um véu que impede a purificação, né? Então é uma pessoa difícil de esperar. A pessoa, assim, né? A pessoa tá lascada. Porque o orgulho ele aprisiona, né? Ele aprisiona um homem. Porque a pessoa, ela não vai aceitar a correção, ela vai querer ela mesma se aprovar, sendo que a Bíblia fala que a gente não deve se estribar no nosso próprio conhecimento, a gente não deve buscar a aprovação da gente mesmo, nem dos homens, né? Eu acho que é no livro de Paulo, alguma carta de Paulo, que ele fala, não sei se é em Romanos, que ele fala isso, que ele não espera a aprovação dos homens, nem ele mesmo se aprova, embora a consciência dele não condena ele em nada, mas ele espera, porque é Deus que é justo, Deus que sabe, né? Então, a gente ter um coração circuncidado, um coração aberto à correção, não quer dizer que a gente está blindado, né? Que a gente não vai precisar de nenhuma correção, pelo contrário. A diferença é que a gente vai ter um coração que está aberto, vai ser mais fácil a fazer a limpeza, a purificação, né? Então, a gente precisa sempre parar para ver, né, o que a gente está carregando dentro do coração. É muito comum, assim, a gente ver, assim, uma pessoa quando ela tá com orgulho, né, o orgulho ativado, ela fala, só de pirraça eu vou fazer tal coisa, ou só de pirraça eu não vou fazer tal coisa, e geralmente a pessoa, se falar de orgulho, talvez ela até negue que não é orgulhosa, mas o orgulho, às vezes, ele é manifestado de algumas formas. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa, ela querer causar qualquer punição, alguma coisa que vai trazer alívio para ela se sentir que foi pago, que fez ali alguma coisa, né, que veio trazer uma sensação de vingança para ela, e principalmente esse negócio da pessoa querer pirraçar, aquela pessoa pirracenta, o nome disso é orgulho, né? Existem várias formas que a gente pode identificar o orgulho no nosso coração. Vamos supor, tem pessoas que se você fala, olha, não faz isso, né? Por exemplo, a pessoa pega e vamos supor, cuidado se eu falo assim, toma, cuidado para não, na hora de virar folha, você não pode rasgar a Bíblia, né, não sei o quê. Aí a pessoa, ela vai, nunca mais ela pega e põe a mão, porque aquela correção causou uma irritação nela, sabe? Aquela pessoa assim, que porque ela foi, alguém chamou a atenção, aí ela começa a fazer as coisas bem totalmente oposto, tipo assim, já que não pode, se não pode, então ela vai e faz completamente o oposto, por pirraça, né, por orgulho. A gente aprendeu a falar, né, pirraçar, só de raiva vou fazer isso e tal, mas o nome disso é orgulho, Deus reprova. E o orgulho no nosso coração, ele é uma prisão, ele prende a pessoa, impede a pessoa de crescer, né? Porque a pessoa não vai aceitar a correção.
E pode também tá com a salvação comprometida. Fica difícil, né? A pessoa orgulhosa, ela aceitar ser moldada por Deus através de uma palavra, né? Porque Deus ele se manifesta através de pessoas. Quando a gente pega aqui a Bíblia para trazer algum ensinamento que o Espírito Santo deu, tem pessoas que vai pensar assim, mas quem que fulano pensa que é? Tem que estar limpo para querer falar alguma coisa, aquela coisa, né? Aí a pessoa começa a falar palavras pesadas, porque a correção para ela é uma humilhação. Esse negócio da pessoa se sentir humilhada, muito se sente humilhada, fulano quis humilhada. Quem muito se sente humilhado também é também um indício da pessoa que tem orgulho, que é um coração orgulhoso. Ela pode vir facilmente, ela vai se sentir humilhada, vai se sentir que foi pesada. Então acaba que ela vive aquela amargura do coração e uma coisa vai prendendo na outra. Todo pecado, né? Toda assim pecado emocional que a gente tem tá sempre tudo um ligado no outro. Por exemplo, né, isso que eu falei, o orgulho, a pessoa se sente humilhada, a amargura, aí ela vai querer praticar qualquer vingança, qualquer coisa que ela vai para ela poder se sentir que foi que ela acertou as contas, sabe? Então a gente tem que sempre reconhecer nossa limitação, reconhecer que se a gente não vigiar, né? Se a gente não tá sempre fazendo uma manutenção, uma limpeza do nosso coração, o coração da gente ele pode ir se tornando um coração que Deus abomina. Aqui nesse versículo que eu li, Deus ele começa falando, né? Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor, bastem todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Então, a abominação é uma coisa assim, que Deus ele repulsa, né? De tão aquilo desagrada muito a Deus. Então, quando ele fala basta-vos de todas as vossas abominações, às vezes não começou desse jeito, com tanta abominação, às vezes começou com uma coisinha, né? Aí a pessoa não busca assim ouvir, buscar de Deus, né? O que em que Deus tem para falar, alguma coisa que ele esteja nos reprovando. Quando a gente ora pedindo para Deus, né? Eu mesmo, quando eu oro pedindo para Deus, né? Falar alguma coisa que ele gostaria de me revelar, alguma coisa que não está agradando ele, né? Deus ele sempre fala. Deus ele sempre fala porque às vezes a gente pensa assim, que às vezes a gente pensa que a gente já sabe qual que é o nosso pecado, mas no livro de Salmos, eu acho que é Salmo 19, o rei Davi ele fala assim, qual homem pode discernir o próprio erro? Aí ele fala assim, expurga-me tu dos que me são ocultos. Qual homem pode conhecer o próprio erro? Porque às vezes a gente peca inconscientemente, mas não é porque é inconsciente que aquilo não tem uma consequência. Às vezes a gente pode vir sofrer, dá muita legalidade no mundo espiritual por estar pecando sem consciência, por estar pecando sem a intenção e tá cometendo abominação, né? Então, todas essas coisas a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo a leitura da palavra, ouvindo pregação, buscando, né, oração, e tem que
pedir para Deus um coração humilde. Deixa eu ler aqui, nesse mesmo livro que Deus fala que Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele fala... E se a gente pedir para Deus, Ele faz, porque Deus é o mais interessado, né, na gente ter uma vida mais alinhada com a vontade dEle, com aquilo que vai agradar. Ezequiel 11:19 fala assim: e lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mas quanto àqueles cujo coração anda conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então aqui a gente vê que está disponível para Deus, ele pode fazer isso, né? Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne e um coração disposto a andar na vontade de Deus. Mas também aqui Deus fala que se a gente não quiser andar na vontade dele, ele vai fazer o nosso mau caminho recair na nossa cabeça. E o caminho das abominações é um caminho de morte, um caminho que faz você perder a salvação, perder sua vida eterna, né, perto de Deus. E a vida do homem, a nossa vida é curta, né? A nossa vida é como um sopro. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? Assim como Jesus falou, quando ele falou assim, louco, né? Dá um exemplo, ele fala: louco, nessa mesma noite te pedirão a tua alma. Eu acho que o contexto era de um avarento que queria acumular as coisas e não acumulou tesouro no céu. Então Deus falou, né? Então Jesus falou que naquela mesma noite vai pedir a alma e ele não preparou, ele estava despreparado completamente. Então a pessoa não leva aquilo que ela correu atrás de coisas materiais, vai ficar para outra, e quando chegou a hora dela prestar conta, né? Quando foi pedida a alma dela, a alma dela já estava condenada à perdição. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, vou estar sempre trazendo uma palavra, né? Espero que possa contribuir na vida de alguém. Primeiro, eu já agradeço porque contribuiu na minha vida e agradecer ao Espírito Santo, né, que nos conduz, que nos convence dos nossos pecados, das nossas limitações. Deus, que é tão paciente, né? A palavra fala que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então eu vou finalizar, até a próxima. Fica com Deus.